Agora deixa eu passar para vocês uma boa notícia, porque uma ajuda humanitária começou a chegar da faixa de Gaza ao Egito. Eu vou explicar para vocês, porque o Egito recebeu nesta quinta-feira um primeiro carregamento de ajuda humanitária para a faixa de Gaza que veio da Jordânia. Foi que inclusive informaram alguns veículos de comunicação próximos ao governo do Egito, que tem inclusive a única porta, de entrada, o único acesso para o território palestino que não está nas mãos de Israel. Foi o aeroporto de Al-Arish, capital do Sinai do Norte, a 50 quilômetros a oeste da passagem fronteiriça de Rafah com a faixa de Gaza, que foi escolhido justamente para receber essa ajuda humanitária internacional. É o que informa o Ministério das Relações Exteriores do Egito nesta quinta-feira. E essa ajuda veio de uma articulação do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, sobre essa passagem que é necessária, As pessoas precisam de alguma forma de ajuda, então acho que é uma boa notícia, fundamental, Os civis que estão na guerra são as maiores vítimas de todo o conflito, É sempre muito triste, A gente não pode nunca perder de dimensão o quanto que toda a guerra é um desastre humanitário, E a falência da política. Agora, Pepe, se a gente analisar esses corredores humanitários, enquanto a gente está falando, tem mais alguns barulhos aí que vocês estão ouvindo, são imagens ao vivo, o som também é captado ao vivo para vocês que nos acompanham, algumas explosões, o céu completamente cinza na faixa de Gaza e uma imagem que se repete, Nós já estamos com essa imagem aí desde o último domingo, se eu não estou enganado, quando começou a resposta de Israel de uma forma um pouco mais firme aos ataques que foram promovidos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou passar alguns números aqui da situação atual lá. Nós temos 3.563 voos que foram cancelados no aeroporto de Tel Aviv. Eu fiz uma rápida busca aqui, se eu quisesse sair de Tel Aviv agora e vir para um outro país, a gente está aí com um custo de aproximadamente uns R$30 mil a passagem econômica, ou seja, um altíssimo custo. As pessoas elas também têm esse outro problema agora justamente por conta da escassez, turma? Não tem voos. E paga isso sem saber se vai conseguir de fato. Exatamente. Então olha só a situação, para você voar de econômica, quase R$40 mil você tem que desembolsar, ou seja, um negócio assustador por ali. Pepe, mais algum ponto? Não, é um ponto importante, O mundo tem que se articular para tentar mandar para a faixa de Gaza, para os palestinos, suprimentos e remédio, porque a população civil vai ser mais afetada, E em breve vai faltar mantimentos, vai faltar remédio, vai faltar gases, vai faltar remédios básicos, para as pessoas poderem se curar. Então, ou seja, essa articulação do mundo chegou em boa hora. E é bom lembrar, Paulinho, que a guerra nem começou ainda, a guerra vai começar de fato quando Israel começar a iniciar a incursão por terra, que vai ser muito pior, vai ser muito pior do que está aí passando. Se as imagens agora são assustadoras, a tendência as próximas serão piores. O combate terrestre vai ter a matança. E olha que tá uma situação horrível, uma situação realmente de desgraça humana. Eu estava vendo os números da ONU, as destruições, por exemplo, de prédios civis feitos na faixa de Gaza, colocaram mais de 200 mil pessoas civis sem residência, ou seja, a situação realmente está periclitante e está no início ainda da guerra, Está no início da guerra. Então, ou seja, a tendência é piorar. Então, o mundo tem que se articular, a ONU tem que mostrar realmente a importância nesse momento dela, por ser um organismo, de certa forma, neutro, e conseguir negociar a entrada de remédios e suprimentos alimentares para a população civil. Eu imagino até que, apesar de toda a desconfiança que Israel pode ter em relação ao Hamas, é uma desconfiança totalmente arrazoada, eu imagino que a maior resistência seria mesmo do Egito, porque até os Estados Unidos
tem se colocado à disposição de negociar esse corredor humanitário. Não só os Estados Unidos, que é uma voz importante, especial por ser aliado histórico de Israel, mas também a própria ONU tem considerado positivamente esse corredor humanitário. Vocês falaram dos Estados Unidos, né, o senhor? Sim. Quem se pronunciou agora pedindo inclusive uma proporcionalidade, está escrito no comunicado aqui, a palavra proporcionalidade na resposta, foi a OTAN. A OTAN pediu a Israel uma proporcionalidade na resposta ao Hamas. Eles dizem o seguinte: os aliados expressam a sua solidariedade a Israel, desejando, claro, que tenha o direito de se defender proporcionalmente contra esses atos de terrorismo injustificáveis. Ou seja, a OTAN vai lá, condena os atos, mas coloca claramente a necessidade de uma resposta proporcional. A minha dúvida, Hussein, se você puder me ajudar, é: o que significa proporcionalidade num contexto como esse? Três dias, eu acho que eu estava aqui com vocês, eu sempre procurei sublinhar de forma muito objetiva a palavra proporcionalidade. E literalmente quer dizer não errar a mão, porque Israel tem duas vantagens comparativas muito importantes. A primeira vantagem comparativa é a solidariedade internacional face ao ataque terrorista do Hamas, que culminou na morte de jovens, sequestro de crianças, é uma coisa inaceitável. Pois bem, isso não representa causa nenhuma, nem representa os palestinos, né? A segunda coisa, então essa solidariedade ela é muito importante. Segundo, todo mundo entende, face ao que aconteceu, que o Estado de Israel tem o direito ao emprego da força, ou seja, o direito a retaliar, a responder, a legitimidade a fazê-lo, né? Seja para resgatar os seus reféns, seja para defender seu território, a sua segurança, o seu povo. Só que a única observação que eu fiz nos últimos dias, e ela acaba se materializando na declaração dos aliados que compõem a OTAN, a proporcionalidade do uso da força, porque essa terminologia, ela é técnica, ela precisa e ela é objetiva nas relações internacionais. Quando se fala de proporcionalidade, diz o seguinte: justamente porque você tem uma força descomunal militarmente, você vai operar numa zona altamente sensível de população civil. Essa população civil ela é totalmente vulnerável, nem toda ela é combatente, em sua absoluta maioria ela não é de combatentes, né? Você tem uma minoria de combatentes, que são os caras os terroristas do Hamas, né? Então você precisa calibrar o seu uso da força, né? E não calibrando o uso da força, você usando com brutalidade, você leva a uma assimetria e você leva a muitos danos civis. Aí você passa o quê? A perder o capital que você tem, que é a solidariedade internacional, e consequentemente você vai desperdiçando essa legitimidade. Então, o que os aliados da OTAN estão dizendo? Vocês podem usar a força, mas se vocês errarem a mão e isso for totalmente desproporcional, nosso apoio, pouco a pouco, vai ser incômodo de sustentar. Entende? Esse é o recado indireto, né? Porque eles estão vendo que essa escalada vai aumentar e quando for para uma incursão terrestre, a coisa vai ser muito sangrenta. E eu acho que o Nelsinho, o Felipe, não sei quem falou, quando entrar no combate urbano, o soldado israelense está ali, primeira coisa, qualquer palestino que aparecer na rua, criança, mulher, homem, velho, combatente, não combatente, ele vai atirar, é um instinto de sobrevivência. E isso vai levar a muitas baixas, entende? Então, eu acho que o proporcional do uso da força é uma terminologia muito precisa, basicamente exortando a ter cuidado na forma de empregar o uso o uso do emprego militar. Muito bem, gente, são 11h17 na manhã desta quinta-feira, feriado em todo o Brasil. Eu vou para um rápido intervalo comercial para você que está no rádio e nós já voltamos.
O Augusto Lerner me pediu a palavra para falar sobre a OTAN, certo, Mari? Coloca o Augusto aqui para mim. Você me pediu, Augusto, fica à vontade. Muito obrigado pela palavra, Paulo. Acho que é importante ressaltar quando fala a questão de proporcionalidade e também desproporcionalidade. Quando a OTAN diz que Israel tem que ser proporcional na questão da guerra, o que seria proporcional? Fazer o que o Hamas fez no último sábado no sul de Israel, ali no cinturão de Gaza, assassinar mais de 1.300 pessoas, 95% delas civis, inocentes, entre crianças, bebês, mulheres, idosos. Isso seria uma atitude proporcional de Israel, se a gente for fazer uma equivalência entre o Hamas e as forças de defesa de Israel. Então, eu acho que todas as palavras e expressões a serem utilizadas tem que ter muito cuidado. É muito importante isso, ainda mais no momento que as questões e as tensões, principalmente, estão muito acirradas de ambas as partes. Eu concordo com a última fala do professor Hussein, que hoje em dia existe esse apoio das principais potências da União Europeia, Alemanha, França, Reino Unido e Alemanha, Estados Unidos, Canadá, com o direito da autodefesa de Israel, mas com certeza ratificando a opinião. Ao longo do conflito, quando Israel entrar em Gaza, a opinião e a legitimidade, talvez, do conflito, da defesa de Israel vai diminuir por causa das duras imagens que todos nós, infelizmente, vamos ver aqui na mídia, nas televisões, nas rádios, etc. Então, é uma questão muito importante também, essa questão de proporcionalidade e desproporcionalidade. O último ponto, para encerrar minha frase: se Israel fosse proporcional ao Hamas, o que Israel faria na questão de lançamento de mísseis? Israel lançaria mísseis contra a população civil, exatamente do jeito que o Hamas faz, lança 5.000 mísseis diretamente contra cidades, contra comunidades e contra israelenses. Então, a questão de proporcionalidade e desproporcionalidade é muito complicada e eu acho que tem que ser analisada com todo o cuidado, por causa dessa questão de Israel sim é um poder bélico muito mais forte do que o Hamas, mas a questão não é o quanto tu é mais forte, o quanto tu pode usar. A questão é muito importante a ser ressaltada o cuidado que tu utiliza e não o tamanho da força que tu tem. Eu acho que isso é muito importante deixar claro. Perfeito. Você pediu, Hussein? Pedi a palavra. Augusto, eu gosto muito das suas análises, são muito realistas e muito pragmáticas, e eu respeito muito as suas palavras, mas me deixa fazer uma observação. Eu acho que a responsabilidade internacional do Estado de Israel é totalmente diferente da responsabilidade do Hamas. Hamas é uma organização terrorista, o Estado de Israel não. É um Estado democrático, é um Estado que respeita, é um Estado de direito, e todo Estado democrático, Estado de direito, ele tem deveres e obrigações internacionais, porque ele compõe diversos tratados internacionais, razão pela qual espera-se uma responsabilidade maior, em que ela não é comparável com uma organização ilegal internacionalmente, tá? Então, isso é importante, não dá para comparar. Então, eu espero, todo mundo espera que o Hamas cometa essa barbárie, mas todo mundo se surpreende quando um Estado soberano, que tem uma história da qualidade da história de Israel, faça ou se compare a esse tipo de organização. Não dá. Então, quando a gente fala de proporcionalidade da força, a gente o que diz é não usar armas proibidas, por exemplo. E aonde consta por usar o fósforo branco. Então, isso tem que tomar cuidado. Quando fala de proporcionalidade da força, tomar cuidado e usar o conceito de responsabilidade ao proteger. Então, quando você vai alvejar, observar aonde está alvejando. Se você tem lideranças do Hamas, mas você tem por perto escolas, hospitais, você precisa ter certeza que aquilo está evacuado. Então, isso, na verdade,
demanda de um Estado que é responsável internacionalmente um pouco mais de cuidado. Então, e como o conflito está escalando e o uso da força está cada vez se expandindo, quando países responsáveis falam de proporcionalidade, eles estão alertando para isso. Não use armas proibidas e cuidado com os alvos, mais cuidado com os alvos. Sim. Então, e não dá para comparar essas responsabilidades. Desculpa só essa observação. Não, perfeito.